Vamos lá, vamos começar mais um curso hoje. E hoje a ideia é trabalhar com você, nosso leitor, nosso aluno, trabalhar com você a respeito das regularizações administrativas. Muitos advogados, muitas advogadas de outras áreas, ou até mesmo da área, faz confusão. Regularização administrativa e regularização registral. Eu atendi, foi essa semana eu atendi uma moça e o marido. O advogado orientou regularizar o imóvel na prefeitura para depois tentar fazer a regularização no cartório de imóveis, porque eles queriam ter o imóvel no nome. Vai me desculpar. Como diz aquela moça da Praça Nossa, nada a ver, tio, nada a ver. Não sei se você assiste a Praça Nossa, se você assistir, você vai lembrar de quem eu estou falando. Nada a ver. Porque regularização registral é uma coisa, regularização administrativa é outra. As pessoas fazem confusão. Regularização registral é ter o imóvel no meu nome. Quando eu tenho o imóvel no meu nome, eu tenho segurança jurídica. Quando eu tenho o imóvel no meu nome, o imóvel vale mais, ele está regularizado. Quando eu tenho o imóvel no meu nome, fica muito difícil de alguém tirar a minha pessoa. Então, é o melhor cenário. Quando eu não tenho imóvel no nome, é porque eu não tenho meu nome na matrícula, na transcrição, na certidão de propriedade. O que eu tenho é posse. Posse não é propriedade, não é domínio, não é registro. Quando eu tenho uma escritura pública e não registrei, não consegui registrar, eu tenho posse. Contrato de gaveta, posse, carta de educação, carta de matação, formal de partilha, um acordo, posse. O único documento que prova que eu tenho registro é o cartório de imóveis. O resto não prova. Nem a escritura pública. Hein? Nós temos uma mania aqui no Brasil. Eu tenho escritura pública. Você tem a escritura pública? Eu tenho. Não, a escritura pública não torna ninguém proprietário. O que torna alguém proprietário é o registro. Ok? Certidão de propriedade, certidão de matrícula atualizada, antes 73, transcrição. O ideal é regularizar o imóvel primeiro no cartório. Meu cliente vai ter a regularização registral e depois eu vou regularizar na prefeitura. É onde eu vou regularizar a metragem, o puxadinho, né? Eu vou regularizar lá na prefeitura. E aí, o imóvel ficando regularizado no cartório, na prefeitura, no município, eu tenho a regularização completa. Registral e a regularização administrativa. Tá bom? Vamos lá. Além dessa regularização de praxe, nós temos várias regularizações. E ter alvará é uma regularização também. Então eu quero nesse primeiro momento trabalhar com você com as principais alvarás, documentos obrigatórios, inclusive para abrir um negócio também. O nosso país é considerado um dos lugares mais burocráticos, né? Burocráticos para empreender, inclusive. E esse cenário, além de experimentado, né, por nós brasileiros, nós sabemos que é complicado, sobretudo também por aqueles que querem ter o seu negócio próprio. Então eu tenho que saber. Vamos lá, vamos começar pelos alvarás então. Depois nós vamos trabalhar outras questões administrativas, tá bom? Fique atento. A administração pública municipal, ela é gerenciada pela prefeitura. A prefeitura faz o gerenciamento, né? De fato. Então, nós temos a prefeitura que faz o gerenciamento. E a prefeitura também faz a emissão. A prefeitura faz a emissão do alvará de funcionamento. Então, vamos conversar nesse momento sobre alvará. Alvará de funcionamento. Quando nós precisamos, como que é feito, como que é expedido, vamos conversar sobre isso. Alvará, tá? A prefeitura faz a emissão de alvará de funcionamento e nós precisamos saber quais são os tipos de alvará de funcionamento e licenças mais comuns no Brasil, tá bom? Um alvará, gente, é um tipo de documento expedido, sim, por algum órgão competente, geralmente no contexto brasileiro. Esse documento ele é requerido, solicitado às instituições públicas. Uma vez solicitado, uma vez que o responsável por autorizar e fiscalizar o funcionamento daquela determinada empresa, daquela determinada cidade, o poder público, ele vai emitir um alvará, um documento autorizando. Os principais tipos de alvarás e licenças são os alvarás de funcionamento. Em relação às licenças, as licenças de vigilância sanitária e os alvarás também ambientais, também são os principais. Quero trazer para você que oficialização de atividades econômicas é muito comum. Antes de abrir um negócio e começar a lucrar com ele, é necessário sim fazer um registro na junta comercial. Não só na junta comercial, né? Mas eu preciso de alvarás, dependendo do tipo de negócio que eu tenho. Junta comercial de seu município. Esse documento, gente, ele é responsável por oficializar a empresa. E isso é importante, porque é o começo de tudo, né?
Começando, iniciando para os alvarás, os tipos de alvarás, eu quero falar para vocês. Existe o alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento é um dos primeiros documentos que um empreendimento precisa para funcionar. Esse documento, gente, ele é emitido geralmente por prefeituras e tem validade de 2 anos, normalmente 2 anos, segundo algumas legislações municipais. As atividades econômicas brasileiras que envolvam a circulação de pessoas, elas precisam desse tipo de autorização pública para o seu funcionamento. E o alvará é, entre outros milhares, um documento obrigatório exigido por leis fiscais também. Quando nós falamos de alvará, eu quero trazer para você também o alvará de localização. Para a empresa ser aberta no Brasil, é preciso avaliar a disponibilidade também do endereço onde o empreendimento será instalado. E essa regra, também é importante falar, ela pode causar longos períodos de espera, uma vez que, em alguns casos, a visita técnica do fiscal do município é necessária. A MP 1040, medida provisória, regulamenta, né, a tentativa de regulamentar esse assunto, depois eu vou voltar nela também. Então, nós temos aqui várias licenças importantes. Quero tratar com você a primeira licença. A primeira licença importante é as licenças de vigilância sanitária. Esse tipo de alvará, ele é mais específico. A sua obrigatoriedade está condicionada, gente, ao gênero de atividade econômica que será exercida pelo empreendimento, tá? Então, ponto importante. Geralmente, esse tipo de documento, ele é emitido, gerado e serve para segmentos que podem oferecer algum risco à saúde. Aí eu trago o restaurante, então o restaurante tem que ter restaurante. Quando eu falo de restaurante, laboratórios, farmácias, hospitais, são bons exemplos e os exemplos mais comuns de empresas que devem solicitar esse tipo de documento, que também é obrigatório. Temos também, e é importante estudar, os alvarás ambientais. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, órgão responsável por adotar medidas consultivas e deliberativas também sobre o meio ambiente, define uma licença ambiental da seguinte maneira. Licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica. Para localizar, instalar, ampliar e operar um empreendimento ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais, consideradas inclusive efetivas ou potencialmente poluidoras, ou aquelas também, sob qualquer forma, possam causar degradação, né, ambiental, nós precisamos desse tipo de alvará ambiental. Então isso é importante. O Conselho também define, gente, em sua resolução, que para atividades econômicas, o alvará ambiental é documento obrigatório. Então um ponto importante também. Vale ainda, gente, acrescentar que a ausência desse tipo de alvará para empresas listadas na resolução resulta em punição, prevista também pela lei de crimes ambientais. Então eu quero trazer para você que vale ficar ligado se o seu empreendimento se enquadra em algum tipo desses, ou do seu cliente, ainda sobre alvarás ambientais, eu preciso dessa alvará, tá? Existem pelo menos aí 3 tipos de licenciamentos que são requisitados e emitidos antes e ao longo do processo de abertura das empresas. Eu trago para você a licença prévia, LP, então anote aí. Primeira licença ambiental, licença prévia. Existe a segunda licença de instalação, a LI, e a terceira licença de operação, LO, ok? A licença prévia, gente, uma licença prévia, ela pode ser requerida durante o planejamento do empreendimento, em sua fase inicial, ou ainda para alterar, ampliar também a estrutura do seu estabelecimento. Esse tipo de alvará certificará se a empresa segue critérios ambientais para a construção de um negócio. Existe também a licença de instalação. Essa licença ela é solicitada. A licença de instalação, por sua vez, ela certifica que o projeto está em conformidade com as leis vigentes e nessa etapa, o início das obras no terreno, um exemplo, são autorizadas legalmente, tá? Mas existe também a licença de operação, hein? Também é a licença importante. Então, a licença de operação, que é, professor Júlio? Uma licença de operação, como o próprio nome indica, libera o funcionamento do empreendimento. Uma vez emitida essa licença, a empresa atendeu todos os critérios básicos e obrigatórios definidos em lei para planejar e instalar a operação do seu negócio. Então, também é importante. Então, nós temos aqui, olha só, a licença da vigilância sanitária, licença ambientais, licença prévia, licença de instalação e licença de operação, tá bom? Então,
já não erramos mais, né? Já sabemos os tipos de licença, né, que existem no Brasil e as quais eu posso usufruir. Vamos lá, dentro desse estudo, e trazendo para você outros contextos importantes, eu quero falar também quais os tipos de licenças ambientais existem no Brasil. Nós falamos de todas as licenças, agora eu quero aprofundar nas licenças ambientais. Então, regularização também conhecida como regularização administrativa, tá? Vamos lá. Quem precisa de licença ambiental? Então, conforme eu já tinha falado aqui, mas agora aprofundando o assunto, a partir da Lei 6.938 de 81, o licenciamento ambiental passou a ser obrigatório em todo o território nacional. E com isso, as atividades efetivas ou potencialmente poluidoras não podem funcionar sem o devido licenciamento. Tá? Então, é necessário, sim, contratar uma empresa ou você mesmo fazer esse licenciamento ambiental. O seu cliente precisa disso. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o MMA, como é chamado, não vai confundir, achar que é UFC, MMA, né? As empresas que funcionam sem a licença ambiental, elas ficam sujeitas às sanções previstas em lei, incluindo punições relacionadas à lei de crimes ambientais, né? Que é uma lei de 98. Assim, gente, eu quero trazer para você que as licenças ambientais são a base estrutural do tratamento ao meio ambiente pela empresa. Através delas, o empreendedor, para, né, de fato, ter o seu tipo de negócio, seu comércio, o seu imóvel regularizado, ele passa a conhecer suas obrigações e restrições quanto ao controle ambiental de sua atividade. Hoje em dia, o mercado exige o cumprimento da legislação ambiental. Muitos investimentos, eu vou trazer um exemplo, o BNDES, estão condicionados ao cumprimento e apresentação de licença ambiental. Então tem que ter. Sobre ainda, né, eu diria aqui para explicar bem, quais são as atividades que precisam de licença ambiental. Segundo a MMA, né, que nós já falamos aqui, MMA significa Ministério do Meio Ambiente, todo empreendimento listado na resolução do CONAMA, que é a resolução 237 de 97, é obrigado a ter a licença ambiental. Então nós temos aqui, extração e tratamento de minerais, indústria de produtos minerais não metálicos, indústria metalúrgica, indústria mecânica, indústria também de material elétrico, eletrônico e comunicações, indústria de material de transporte, indústria de madeira, indústria de papel e celulose, indústria de borracha, indústria de couro e peles, indústria química, indústria de produtos de matéria plástica, indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos, indústria de produtos alimentares e bebidas, indústria de fumo também, indústrias diversas, obras civis, serviços de utilidade, transporte, terminais, depósitos, turismo também, atividades diversas, atividades agropecuárias, que está na moda, uso também de recursos naturais. Então, existem algumas exceções dentro desses grupos, portanto, a empresa do seu cliente, do nosso cliente, se encaixa em uma delas, vale a pena dar uma olhada na resolução, tá? Quais são os órgãos responsáveis, então, professor Júlio, pela licença ambiental? Nós temos a obrigação nos processos de licenciamento ambiental e está dividido entre esfera federal e estadual, sendo o IBAMA responsável pela esfera federal e os órgãos estaduais de meio ambiente pela esfera estadual. Em alguns casos, gente, eu trago para você também a esfera municipais, onde uma entidade é responsável por aquele município. Porém, esse caso varia de acordo de estado para estado, tá? Com o estado. O IBAMA fica responsável pelo licenciamento de atividades envolvidas em mais de um estado e daqueles também cujos impactos ambientais ultrapassem os limites territoriais. No geral, gente, eu trago para você que a atuação do IBAMA